essa oportunidade, porque Ele está aqui para te encher com o Espírito Santo dEle. Ei, meu irmão, você não veio aqui para ficar olhando, você veio aqui para louvar, para glorificar o nome dEle. E Ele já está presente nesse lugar. Ele estava te esperando. Ele estava te esperando com amor, meu irmão. Solte a sua voz, glorifique o nome dEle. Fala que Ele é santo, que Ele é poderoso. Ei, xalabarabará. Ei, meu irmão, não perca essa oportunidade, meu irmão. Ele já está aqui. Oh, a presença dEle, meu irmão, é apalpável nesse lugar, meu irmão. Oh, não fique preocupado com o seu coração, com os seus problemas, porque se Ele veio aqui é para te encher da glória dEle, da graça dEle. Você não veio aqui para ficar olhando. Aproveita. Ei, xalabarabará. Ei, xerederebeis. Oh, Santo Deus, obrigado, papai. Oh, papai querido, obrigado. Meu irmão, abra sua boca, glorifique, dê glória, dê aleluia. Toda honra e toda glória sempre será para Ele. Oh, aleluia. Solte a sua voz. Ei, xalás. Grandes coisas Ele tem para mim e para você. Você pode ter certeza disso, meu irmão. Oh, xalabarás. Oh, meus irmãos, Deus é tão bom. Oh, xalabarás. Oh, igreja. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Oh, meu irmão, é tão bom estar aqui na casa do Senhor. Se você soubesse, meu irmão. Oh, meu irmão, não perca essa oportunidade, meu irmão. Eu sei que existe um processo. Mas aproveita esse processo, meu irmão. Aproveita esse processo para glorificar o nome dEle. Oh, grandes coisas Ele tem para mim e para a sua vida. Essa certeza você pode ter. Eu sei que tem muitos levantes lá fora, mas deixa lá fora. Agora, esse tempo que você está aqui na casa do Pai, você está na casa do Pai para glorificar e santificar o nome dEle. Você pode ter certeza disso. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para Jesus. Tão bom, meu irmão, tão bom essa presença. Oh, meu Deus. Vamos lá, meu irmão. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez no altar, para trazer a palavra de Deus, que é santa, poderosa, sobre as nossas vidas. Agradecer ao pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel, pastora Evelyn, e a todos vocês que aqui estão para ouvir a palavra que vem do altar dele, meu irmão. Você pode ter certeza que vem do altar dele, para mim e para a sua vida. Amém? Gostaria de estar orando nesse momento. Oh, papai querido, estamos aqui, Senhor. Oh, Senhor, estamos aqui, Pai, para louvar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha ao coração de cada filho Teu que aqui está essa noite, Pai. Que não seja Teu servo aqui, Pai, mas que seja Teu Santo Espírito de Deus, Pai. Que possa trazer, Pai, uma palavra, Pai, para o coração de cada filho Seu que está aqui, Pai. Oh, Senhor, usa a minha vida, papai querido. Usa, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, papai, para a honra e glória do Senhor, Senhor. Para toda a sua glória, Senhor, para toda a sua glória, todo sempre, Senhor. Estamos aqui glorificando e sabemos, Pai, que o Senhor é digno, Pai, de toda a honra e toda a glória, Pai. Traga, Pai, uma palavra abençoada ao coração de cada filho Teu, Pai, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém? Gostaria que você aplaudisse o Senhor Jesus, que já fosse tomando seu assento. Desculpa, meu irmão, eu tenho que me parar porque a presença de Deus é muito forte. E a gente não consegue, é muito forte. É muito poderosa, é maravilhosa. E nunca perca a oportunidade, meu irmão, de na presença dEle você se jogar, se entregar verdadeiramente para Ele. Porque Ele tudo fará. Ele tudo fará, você pode ter certeza disso. É no tempo dEle, não é no nosso. E a palavra que eu vou trazer hoje está lá em Jeremias, no capítulo 18. Que vai falar algo muito poderoso. E fala sobre o oleiro. O vaso na mão do oleiro. E é o que nós somos, meus irmãos. O vaso na mão do oleiro.
Às vezes é difícil, às vezes é doído, mas nós somos o vaso na mão do oleiro. Quando você entender verdadeiramente isso, meu irmão, tudo aquilo que Deus preparou para você será cumprido, porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. E muitas vezes a gente quer no nosso tempo, mas se acalma seu coração, acalma tudo, porque é no tempo dele. No tempo dele tudo irá acontecer, porque o que ele prometeu para mim e para você, ele irá cumprir, meu irmão. Só que ele não pode dar uma bênção para mim e para você no momento que nós não estamos preparados para receber. Não pode. E a gente tem que ter sabedoria. E você está aqui na igreja para isso, para passar por um processo de crescimento, de entendimento, de mais intimidade com o Pai. Para quê? Para que quando você receber a bênção, ela não se desperdice, não escape pelas suas mãos. É simples assim. É simples assim. E eu vou ler para vocês 18, versículo 1. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro faz com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou um reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não destruirei, como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei, edificarei uma nação ou um reino, na mesma nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não o abençoarei, como havia declarado. Portanto, Jeremias já o proclame a todos o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor: planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo. O povo respondeu: continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos que temos do nosso coração perverso. Amém? Essa é a palavra do Senhor Jesus. Era um povo que tinha tudo para viver bem, mas o povo queria viver conforme o coração deles, da forma deles. E tinha um profeta Jeremias, que era um homem que estava lá clamando, orando, buscando, porque era um homem levantado por Deus para aquela nação, para a nação de Israel. E o tema que está aí, como que é? Como se tornar um vaso de honra na mão do oleiro. E Jeremias, ele era filho de profeta. E profeta não, ele era filho de sacerdote. Profeta era ele. E ele tinha que cumprir o papel de profetizar. Tudo aquilo que Deus colocava no coração dele, ele tinha que trazer para o povo. E o povo não estava mais ouvindo Jeremias. Quando não ouvia Jeremias, era a mesma coisa que não ouvir Deus. Porque Jeremias era a boca de Deus na terra. E o povo não estava entendendo. O povo queria fazer da forma deles, estava adorando outros deuses, estava idolatrando outras coisas. E Deus falando: não é esse o caminho que eu tenho para vocês, é esse o caminho que eu tenho para vocês. E muitas vezes a gente, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, na igreja, trabalhando, fazendo, a gente coloca o nosso eu e a nossa vontade. E nós estamos aqui para colocar a nossa vontade. Nós estamos aqui para ser direcionado pelo anjo da igreja, porque ele é usado pelo poder do Espírito Santo de Deus para direcionar uma nação que somos nós. Meu irmão, nós não podemos deixar de anunciar o evangelho aonde nós entrarmos. As pessoas têm que ver a presença de Deus em nós. E quando falo vaso na mão do oleiro, é exatamente isso. O vaso é bonito, a gente conhece aí vários tipos de vaso. O vaso é bonito, e é isso que Deus tem para nós. Algo bonito. Por que algo bonito, meu irmão? Porque as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: nossa, eu queria ser igual você. O que você tem, eu também quero ter. Acredito que muita gente já ouviu isso.
Quando veio para a igreja, quando aceitou Jesus, quando está passando pelo processo, ou passou pelo encontro, você volta de uma forma que todo mundo fala assim: eu quero isso. Isso não é para nós, isso é para a honra e glória de Deus. É isso que nós temos que entender, porque nós somos vasos sim, mas o vaso vem do barro. E nós, na verdade, muita gente fala vaso, vaso, mas nós não podemos esquecer nunca que nós somos barro na mão do oleiro. Quando você não esquecer isso, meu irmão, você pode ter certeza, seu ministério, a sua vida vai fluir nas mãos do Senhor Jesus. Pode ter certeza disso. Jeremias estava lá, com toda essa dificuldade, que era um homem que é muito respeitado, muito conhecido, mas naquele momento o povo não queria. E Deus já estava falando: se não fizer o que eu quero, eu vou destruir vocês, eu vou fazer mal a vocês. E Deus é um Deus de amor, mas é de justiça também. E é isso que nós temos que entender. E Deus está falando para Jeremias: Jeremias, daqui a pouco eu vou mandar você ficar em silêncio e não vou falar mais com esse povo. Mas Deus nos deu uma oportunidade falando: vai à casa do oleiro, falando para Jeremias: vai à casa do oleiro, que lá eu irei falar com você. E naquele tempo, olaria, meu irmão, era algo que tinha de muito na terra de Israel. Tinha muito, naquela cidade de Judá tinha muito. Onde você passava tinha olaria, era algo comum. Mas Deus especificou exatamente o lugar exato: Jeremias, desça à casa do oleiro. O que eu entendo como isso, meu irmão? Que nós temos que descer para que ele cresça, meu irmão. Nós temos que descer para que ele cresça. É isso que nós temos que fazer na nossa vida, no nosso dia a dia. E muitas vezes nós, como servos de Deus, acabamos deixando muitas coisas, deixar a gente aqui em cima. E a gente acaba não descendo. E quando a gente não desce, a gente não tem a presença. Nós estamos no mês de Deus de novidade. Ele tem muita novidade para mim e para a sua vida. Como o pastor ministrou no domingo, grandemente, voltar ao princípio. Meu irmão, toda vez que eu lembro, quando eu aceitei Jesus, eu quero chorar, porque foi algo tão forte no meu coração. Eu era difícil, meu irmão. Eu era muito difícil. Quando eu aceitei Jesus em 2005, quando eu passei a primeira vez no encontro, porque eu tive que ter um repeteco. Depois que eu conheci a Vanessa, eu passei de novo, para ela passar comigo. Deus sabe de todas as coisas, mas eu passei no encontro, meu irmão. Vocês acreditam que eu saí de lá sem aceitar Jesus? De tão difícil que eu era. Meu irmão, mas eu cheguei em casa com algo tão poderoso em mim, que tinha a igreja da sede naquela época, era lá embaixo, nem tinha a parte de cima. E no domingo à noite, na segunda, lá tinha culto de terça-feira à noite. E meu coração fervia e eu ficava: meu Deus, eu quero te aceitar. E eu não vi a hora que chegava terça-feira à noite. Para mim tem isso, é daqui, ó. Eu morava aqui na Vila Rica na época. Saí daqui da Vila Rica, fui lá assistir o culto. E lá eu aceitei Jesus, meu irmão, porque era algo que queimava no meu coração. Não foi uma emoção, foi um sentimento profundo. Isso eu não esqueço nunca mais na minha vida. Pra você ver como era difícil. E é isso que nós temos que entender, meu irmão. É isso que nós temos que entender. Você vai galgando, fazendo, porque eu sempre fui de fazer, gosto de ser servo. E é assim que funciona. Então que você venha ser barro na mão do oleiro. Amém? Meu irmão, e o primeiro tópico que eu quero colocar aqui é a escolha do barro. A escolha do barro. E barro tem mais de 200 tipos de barro. Mas lá tinha barraria para escolher o barro. Mas só tem 6 tipos de barros que era escolhido para poder fazer o vaso. E desses 6 tipos ainda tinha uma seleção, que era só um que era bom realmente para fazer o vaso. Era assim que funcionava. E nós somos barro, cada um com o seu jeito, com a sua vontade. Somos barro, meu irmão. Seja com defeito, com qualidade, com DNA que já vem. E não tem problema nenhum nisso, porque Deus nos criou assim, para sermos como somos. Mas Ele quer melhorar cada um de nós, a partir do momento que a gente conhece Ele. E aceita Ele como o único suficiente Salvador da nossa vida. Você pode ter certeza disso. Eu até me alegro aqui, ó. Tem até meu irmão aqui, ó, que aceitou Jesus, que se batizou. Estudei com ele. Daí, ó, veio aqui, relembrei. Quando eu vi ele no encontro, falei: eu lembro de você. A fisionomia, meu irmão. Tá aqui, ó, estudou comigo, aqui na Confidência. Maravilhoso, fiquei feliz, tá aqui. Tá no propósito, até se batizou já. Isso é maravilhoso, meu irmão.
Não fui eu que alcancei, porque Ele não veio através da minha vida, Ele veio através da vida do Dinho. E não tem problema nenhum nisso. Deus vai usar, vai mover e vai trazer o filho perdido através da minha e da sua vida. Nós somos barro. Temos que fazer o papel de barro para sermos sim um vaso de honra. Porque Deus fala, comeremos o melhor dessa terra. Comeremos o melhor dessa terra. E o segundo tópico é curtimento, é descansar o barro. O que é o curtimento, descansar o barro? Já foi pego lá, já está aqui o barro escolhido. Estamos aqui sentadinho, ouvindo a palavra, sendo ministrados, às vezes sendo confrontados. Esse é o descanso do barro. É o descanso de aprender, de às vezes tirar aqueles capiroto, aquelas coisas que nos machucam, ou aquelas palavras que às vezes a gente não sabe falar para o nosso amigo do lado. E Deus está tratando, porque Deus conhece o coração de cada um. E Deus vai no fundo do nosso coração. E é isso que é importante. Deus é maravilhoso, Ele sabe como tratar, como lidar. Ele escolhe e a gente é tratado. É escutar a palavra, é isso que é o barro descansar. Ter cuidado, não existe tempo de cuidar. Todo um processo, meu irmão. É todo um processo. E você está sendo cuidado para quê? Para lá na frente você ser usado. E todos nós temos que ser usados na mão do Senhor Jesus. Deus está aqui para nos usar. Deus está aqui para nos usar. Ele quer usar cada um de nós. Cada um com o seu jeitinho. Não precisa ser igual ao jeitinho do meu amigo do lado. Tem que ser do seu jeitinho. E o terceiro tópico é pisando. Pisamento, é um pisamento mesmo. Pisamento, é ser confrontado. Às vezes é uma perca, que você está na presença, está fazendo, está aprendendo, e parece que tem uma perca daqui, outra perca dali. E vou te falar, e a maioria das percas às vezes é você que veio para cá, que às vezes conhece muita gente no mundão, cheio de amigos, cheio de pá. Quando vem para Jesus, você vem para a igreja, vem comigo. Ninguém vem, você vem sozinho. Um ou outro vem com você. Não vem. Pode ser que depois venham, quando vê você como vaso de honra, fala, opa, ô meu amigo, o que vocês têm? Aquele dia lá que eu falei para você, vem comigo, e você não veio. Vem comigo agora. Então agora é o tempo dele vir. É isso que nós temos que entender. Não foi aquele tempo, é depois. Porque ele vai ver a glória de Deus em você. É isso que vai ser, ele vai ver a glória de Deus. Então às vezes você é pisado, confrontado, machucado, aquela pedrinha que está ali te machucando. Mas é passar pelo processo para receber o propósito. É isso que nós temos que entender. É passar pelo processo para receber o propósito. Meu irmão, eu era improvável. Eu não estou falando aqui que eu era improvável, que eu era doidão no mundo. Não era, meu irmão. Mas eu tinha um monte de defeito. Deus sabia dos meus defeitos e sabia onde tinha que me curar. Foi difícil. Como alguns que já sabem, outros não sabem. Mas Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer. Não para a minha vontade, mas para o propósito que Ele tem na minha e na sua vida. Meu amigo, comigo ele colocou, como eu falei, o pastor Silvio durante 9 anos para trabalhar comigo, como muitos já sabem. E eu estava trabalhando com ele, só que Deus falou, eu acho que só o pastor Silvio, ele não era nem pastor ainda, só o pastor Silvio não vai dar para ele. Deus preparou a Vanessa para mim, que era uma mulher que já era pastora, que tinha uma história, que tinha uma igreja, mas que o marido dela tinha falecido, e ela estava no processo, e Deus colocou ela no meu caminho. Para quê? Para fortalecer, para me permanecer. Para você ver como era difícil. Mas Deus faz assim, ó. Deus está lá com o tabuleiro dele, falou, opa, você vou fazer isso aqui, meu irmão vou fazer isso aqui, agora preciso trazer isso aqui. Os jovens que enchem essa igreja são jovens que vão ter histórias diferenciadas, porque nós que somos mais velhos não tivemos a oportunidade que esses jovens estão tendo, de ter uma igreja abençoada, de ter uma história diferente, de ter uma cabeça diferente, de trazer amigos, porque eles sabem que eles trazem, e Deus está usando cada um deles. Mas tudo é um processo, às vezes as pessoas estão apontando, falando, esse jovem está fazendo, não tem problema, ele está no processo, meu irmão. Ele está no processo de crescimento espiritual, de amadurecimento. Ele é um barro que está chegando agora também. Mas ele tem consciência, porque está sendo colocada a sementinha no coração dele todos os dias, em todos os cultos que ele está. E aquela sementinha está sendo gerada. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E existe o tempo da mistura, que é misturar o barro, porque o barro vinha, mas eles misturavam uma palha fina com os pedriscos bem pequenininhos junto com o barro, depois de tudo separado certo. Para quê? Para fazer o barro.
Para quê? Para ser trabalhado o barro não quebrar fácil. E muitas vezes o que é isso? Que coloca em nós? Nós temos muita coisa aqui. Nós temos encontro, reencontro, agora tem encontraço, tem casa de paz, tem para casais, que o pastor Silvio faz em Campos de Jordão, que é maravilhoso, que às vezes tem casais que estavam casados há muitos anos, que nunca viveu uma experiência dessa. Isso é, filho, essa palha que vai ser colocada dentro do barro, que está sendo usado pelo anjo da igreja, para quê? Para a gente se fortalecer. Quantos casais aqui que não tinha vivido isso, que vive hoje e trouxe outros casais, que foi maravilhoso? É isso que nós estamos, a mistura é essa. Essa é a mistura. Aleluias. E que nós venhamos entender, meu irmão, que cada palavra lançada aqui desse altar para essa igreja, que nós venhamos colocar no nosso coração, ou cada algo que seja como casais de paz, como casal em Campos de Jordão lá, que é um tempo bom, um encontro, reencontro, a forma que seja falada pelo anjo da igreja, que nós venhamos receber no nosso coração da melhor forma, meu irmão. Às vezes eu acho isso, eu não quero, meu irmão, a gente não está aqui para achar, a gente está aqui para amar e para obedecer, amar o seu irmão que está do seu lado, amar os que estão uns com os outros e obedecer, meu irmão. Por quê? Porque é bênção para as nossas vidas. Porque Jeremias estava lá querendo falar para o povo, e ele era um profeta que foi gerado através da vida de Deus, e Deus já falou assim: desde o ventre da sua mãe eu já tinha uma missão para você, de ser um profeta. Desde o tempo do ventre da mãe dele, Deus falou: Jeremias, você não vai casar, não vai ter filhos, você vai servir a mim, porque eu vou ser a boca de Deus na terra através da sua vida. Você não quer ser boca de Deus da terra aqui através da sua vida, para quê? Para você ganhar sua família, para ganhar seu amigo, para ganhar seu vizinho. É isso que nós temos que fazer, ganhar vidas. Esse é o nosso primeiro propósito, ganhar vidas. Mesmo com qualquer levante que possa vir sobre as nossas vidas, é ganhar vidas. Jeremias era obediente, falava. Então é isso que nós temos que fazer, meu irmão. Buscar o perdido. Buscar o perdido. E nós viemos sair daqui dessa noite, meu irmão, com o nosso coração cheio do entendimento de Deus, da vontade de Deus, que nós sejamos sempre barro na mão de Deus. Amém? Existe o quinto tópico, que é o barro sendo transformado em vaso. É o barro sendo transformado em vaso. Essa parte é boa, porque tem a parte boa nessa e a parte ruim. Porque naquela época, não sei se muitos aqui não conhecem, a olaria era uma máquina que tinha duas rodas, e o oleiro estava aqui, ó, com o pé, trabalhando o vaso, e as duas rodas girando ao mesmo tempo, e o oleiro fazendo o barro. Então nós somos o barro na mão do oleiro, e muitas vezes o oleiro está lá em mim e você. Às vezes ele aperta, às vezes ele amassa, às vezes ele solta, e às vezes a gente, com a nossa escolha, com a nossa vontade, porque o livre-arbítrio ele nos deu e não tira, e ele está lá, e o livre-arbítrio Deus está moldando, cuidando, acariciando o filho dele, que somos nós, e está lá. E as rodas trabalham em concordância, elas trabalham em concordância. Então, meu irmão, o primeiro ponto nosso aqui na igreja é concordância com a palavra que sai do altar, da direção dos nossos pastores. Essa concordância que está ligada com Deus. Você fala assim: mas eu vou ouvir Deus, mas Ele é a boca de Deus na terra para nós. Meu irmão, o ungido do Senhor é o ungido do Senhor. E eu falo isso até questão de liderança às vezes, meu irmão, desculpa eu falar. Eu falo dentro da minha supervisão, tem vários tipos, várias pessoas. E você que está aí hoje, que é um auxiliar, é um líder, vai ser um futuro supervisor, pastor, porque vai ter um processo, vai ter crescimento. E às vezes você fala, a pessoa não ouve e faz do jeito dela. E tudo bem, a gente não manda na vida de ninguém. Você também não manda na vida da pessoa que você está discipulando. Mas o oleiro está ali, ó. E nós temos que ser igual ao oleiro, tratar com cuidado. Uma hora de dar uma puxadinha, como tem o cajado, tem uma ponta para cutucar e tem outro lado para puxar. Isso é oleiro. E a roda trabalha em concordância certinho. E Jeremias desceu lá e Deus falou com ele: estou aqui não posso eu fazer com esse povo igual o oleiro faz com o vaso, que o vaso se desmancha, quebra e eu torno a fazê-lo? É isso que acontece comigo e com você. Eu falo quando a palavra vem, meu irmão, primeiro para mim, porque o vasinho difícil quero dar paz. Oh, meu Deus do céu, só Ele sabe, Senhor. Difícil, meu irmão.
E a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes o inimigo está ao nosso derredor, porque ele sabe da bênção que você vai receber, ele sabe do cuidado do oleiro, ele sabe de tudo. Só que muitas vezes o inimigo quer entrar, ele quer a brecha. E na minha teve. Primeiro dia que eu trabalhei com o pastor Silvio, não dá nem para imaginar isso, né? Não dá nem para imaginar isso. Mas ele fez uma brincadeira, eu não conhecia muito ele, só de se comunicar dentro da companhia. E quando nós começamos a trabalhar junto, ele fez uma brincadeira, que era o jeitão dele já assim mesmo. E eu não sabia, e eu não gostei. E 2 policiais armados dentro de uma viatura, podia dar uma morte, né? Eu fui e dei um murro no peito dele, porque ele fez a brincadeira. Ele olhou para mim com aquele zoião, quando ele abre, que todo mundo sabe. Você nunca mais faz isso. Mas ele podia ter pegado a arma e falar, agora eu vou te matar. Mas ele já era convertido. Ele já estava sendo moldado pelo oleiro. Eu não estava, meu irmão. E o diabo falou, agora eu vou entrar, porque ele não vai chegar aqui onde ele está. Não que eu queira estar aqui, mas o diabo já sabia que eu ia estar aqui. Falou, eu não vou deixar ele chegar lá, vou usar ele. E usou do meu jeito, porque eu sempre fui muito ativo, muito de fazer. E ele brincou e eu não gostei. Mas é o diabo entrando na brecha. Não deixa o diabo entrar na brecha. Não abre brecha para ele em nada. Sempre louva, ora, pede direção para Deus, para que o diabo não entre nas nossas vidas. Porque o diabo estava operando aqui, ó, Deus falando através da boca de Jeremias, e o diabo querendo fazer o que queria. E o povo já estava tanto que o povo fala lá no versículo 12: vamos fazer conforme o nosso coração, do jeito que a gente quer. Aqui na palavra, falou. Um coração maligno. É isso que acontece. Então o oleiro vai trabalhando, e Jeremias viu tudo isso. E muitas vezes é com perca, viu, meu irmão? Muitas vezes o oleiro está cuidando de nós e tem percas, como cada um tem sua história. Chega aqui com uma folha. Existe a vida do mundão, mas quando você vem para a igreja, é uma folha em branco que você vai começar a escrever. Aí vai depender de você, do seu entendimento dessa folha em branco que você está escrevendo, através de Deus, sobre uma nova vida com Cristo. Porque pode ter certeza, não tem lugar nenhum no mundo. Se você não tiver a presença, você não tem felicidade, meu irmão. Meu irmão, eu falo isso porque a gente chega aqui às vezes com um monte de mazela, daquele jeito zoado, e Deus vai fazer a gente como um vaso de honra, porque Ele está trabalhando para a gente ser um vaso de honra. E a gente chega desse jeito. Então tudo aquilo fica para trás e você escreve uma nova história. Vim para a igreja, escutei o culto, aceitei Jesus, fui para o encontro, me batizei, fui para o reencontro, que quando eu fui para o reencontro parece que eu ia para o céu. É algo surreal, sobrenatural, todo mundo sabe disso, quem já foi. Quem nunca foi para o reencontro aqui? Olha quanta gente para o reencontro aqui já, meu Deus do céu. Mais jovens, até 18. Quem tem 18 anos que não foi para o reencontro? Tem um reencontro aí que vai chegando aí, ó. Aproveita, porque é algo que você vai lá, cumprimenta a Deus, Deus fala, ou vai deixar você lá ou vai liberar você. Aí, né, vai ser uma dos dois, né, aí não sei. Mas é isso, meu irmão. E vou te falar uma coisa. A glória da segunda... A Carol falou aqui exatamente, já estava aqui marcada. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Pode ter certeza disso. A glória da segunda casa, que é esse livro que você está escrevendo, essa página, essa folha branca que você está escrevendo, vai ser maior que a primeira. Não pode ter certeza disso. Com todo o dinheiro que você pode conquistar, depois de Deus, depois de Jesus, tudo. Se você não tiver presença, não adianta nada. Então a glória da segunda casa é melhor que a primeira. Essa palavra é exatamente isso. E muitas vezes a gente tem vasos bons que estão na igreja, mas o que ele prefere? Vê um vaso bonito virado para cima, aqui é bonito. Aí o vaso quer ficar o quê? Embocado, de boca para baixo. E vaso bom. Não quero fazer mais nada, vou ficar aqui. Vaso embocado, filho. Não seja um vaso embocado. Não seja um vaso embocado. Seja um vaso de honra para a glória de Deus, para ser usado. Porque como eu falei, o vaso é bonito. Porque Deus muda, né? Como eu falei, as nossas mazelas, Deus muda a nossa aparência, o nosso jeito, o nosso falar. Ele muda tudo. Aí você se torna um vaso de honra bonito. Aí é a hora que você tem que entender, opa, Deus está vendo, as pessoas estão vendo em mim algo poderoso, que é o poder do Espírito Santo de Deus, estão me vendo. O que você tem que entender? Eu sou aqui esse vaso, mas eu não deixei de ser barro. Não deixe de ser barro nunca. Por quê? Porque ele vai te moldar. Porque às vezes o vaso bonito, às vezes vai dar uma escorregadinha, vai ter uma situaçãozinha. Então você não esquecendo de ser barro, ele vai te voltar lá e vai, ó,
Ô meu filho, aqui ó, você já está nesse patamar, eu preciso ajustar você aqui. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas às vezes a nossa visão, a nossa vontade quer fazer do nosso jeito. E não é assim que funciona. Vamos ter amor para com o nosso próximo. Deus está fazendo eu e você mais forte, meu irmão. E o vaso vai para a fornalha, né? Ele vai para a fornalha. E o que a gente lembra de fornalha? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha, estava lá dentro, teve o quarto, meu irmão, que é o Espírito Santo de Deus, que é o que está na sua vida todo dia, meu irmão. É o que está na sua vida todo dia, o Espírito Santo de Deus. Você não vai estar sozinho. Você vai entrar na fornalha, você vai ser tratado, você vai ser humilhado. Mas quando você estiver na fornalha, o Espírito Santo de Deus vai estar com você, porque você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você consegue entender isso? Você vai estar cheio do poder do Espírito Santo, porque sem o poder do Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Não somos nada. Aí é sair da fornalha. Mas antes eu vou ler um versículo aqui que diz lá em Ezequiel 22:30. Eu tenho que ler esse versículo. Fala o quê? Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, e que se pusesse na brecha, para que eu não destruísse, mas não encontrei ninguém. É o que eu acabei de falar, meu irmão, da brecha. Ele não encontrou ninguém, ele ia destruir tudo. Será que Deus vai encontrar eu e você? Para poder fazer a vontade dEle? Será? É isso que nós temos que entender, meu irmão. Meu irmão, nós temos que crescer, temos que ser melhor sim, todos os dias da nossa vida. Eu sou prova viva disso. Mas meu irmão, deixa Deus te encontrar, para que feche a brecha, ou na sua vida, ou na vida de um irmão, ou na vida do seu esposo, ou na vida da sua esposa, ou na vida do seu familiar. Porque muitas vezes a gente está aqui, mas os nossos familiares não estão. Eu mesmo fui criado com a minha mãe, minhas 3 irmãs. Meu irmão, amo minha mãe, amo minhas irmãs. Minha mãe é uma mulher muito guerreira, mas eu estou aqui na presença. Já tenho 3 irmãs, levei 2 para o encontro. Uma não vai de jeito nenhum, é o que não fala comigo hoje, por causa da igreja. Mas eu sempre falo para Deus no meu coração: Senhor, eu a amo, não vou carregar nada no meu coração. Não sou perfeito, tenho meus erros, mas ela não aceita. Ela é espírita, ela é de outra denominação, não tem problema nenhum nisso. É minha irmã caçula. Vejo minha mãe, honro minha mãe, não tenho tanto contato mais com minhas irmãs, e muitas vezes a gente vai perder familiar nosso. Mas tenha no seu coração, ore pela vida deles, peça para Deus, entenda isso. Às vezes você jovem, daqui às vezes o pai não quer, o pai reclama. Tenha sabedoria, seja obediente, porque Deus vai cuidar, o Espírito Santo vai entrar, vai tratar seu lar, sua família, e você vai continuar podendo estar nesse melhor lugar, que é a casa do oleiro, e que você pode descer, e você pode falar com Ele, porque como foi dito, o véu rasgou de cima a baixo, e nós podemos ter um contato com Ele. Que você venha entender aqui essa noite, meu irmão, e feche todas as brechas, amém? É isso, meu irmão, cada um tem um processo, uma história. Eu tenho o meu também. Tenho o meu filho, muitos já viram meu filho aqui, desde pequenininho na igreja, sempre comigo, até os 14, 15 ele vinha para a igreja. Ele não mora aqui, ele mora em São Miguel, mora perto da casa do pastor Silvio. Muitas vezes o pastor Silvio até levava ele embora. Hoje ele está com 21 anos, ele não vem mais para a igreja. Eu tenho vontade, pai, vamos, só que eu não posso mais ficar pegando na mão dele, porque há o tempo de pegar no colo, há o tempo de pegar na mão, há o tempo de andar do lado, e há o tempo de andar sozinho. E eu fiz todo esse processo. E eu tenho uma filha de 32 anos, que mora em Minas. E eu falo para ele: sua irmã não teve nem metade do que você teve, porque eu era difícil, e minha história para trás mas está tudo bem, eu oro por todos eles. Só que quando eu conheci Jesus, quando eu vim para Deus, quando eu vim para o avivamento em Cristo, minha vida mudou. Deus me sustenta todos os dias da minha vida.
Então vários levantes, todo mundo tem problema, tá tudo bem, mas nunca saia da casa do oleiro. Sempre esteja com o ouvido atento para você ouvir a voz dele. Amém? Amém? E quando você é um vaso de honra, meu irmão, essa é a melhor parte. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, e o azeite vai sobre esse vaso, vai encher até transbordar. E quando transbordar, você vai estar cheio da presença de Deus. Amém? Gostaria que você ficasse sobre seus pés. Oh, aleluia, da glória. Meu irmão, não se preocupe com seus problemas. Deus está cuidando de cada um deles. Deus está cuidando de cada um deles. O importante é você ser um vaso, não ficar embocado, ficar de boca para cima, ficar aberto ali o vaso, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. O azeite vai ser derramado, vai encher até transbordar. No tempo de Deus, você só precisa entender isso, porque muitas vezes você não está olhando para o seu propósito, você está olhando para o vizinho do lado. Não olhe para o vizinho do lado, é cada um com a sua história, cada um do seu jeito. Eu vejo casais aqui que vão ser muito vistos, obviamente, em Cristo, que estão passando num processo, mas eles vão chegar a hora deles de multiplicar, de fazer, não para que ele apareça, mas aquela vontade que está no coração desse casal, que tem uma vontade que queima no coração de fazer para Deus, de falar: ô Senhor, eu quero tanto um povo comigo, e esse povo vai chegar. Porque quando eu cheguei no avivamento, eu e a Vanessa, que eu era auxiliar, era líder, não tinha ninguém na minha supervisão, era eu e a Vanessa. Como já vou falar, quantas casas de paz que nós fazíamos que não virava, não tinha ninguém. Começou a vir, foi vindo, hoje já tem uma multidão com a gente. Mas não é para minha honra e para minha glória, é para a honra e a glória de Deus. E eu tenho um processo com a minha esposa, que está lá no processo dela também, meu irmão. Um dia ela está bem, outro dia ela está mal, um dia ela acorda gritando à noite. Mas eu estou lá, eu sou barro. Foi o que Deus me presenteou, e é o que eu tenho que cuidar, e eu cuido. Porque nunca, se eu viesse ministrar, ela não ia estar aqui. Ela estaria aqui sim, como ela sempre teve. Mas hoje ela não pôde estar, e está tudo bem. Está tudo bem. Aleluias. Oh, meu irmão, eu gostaria que agora você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, imaginasse você ir na casa do oleiro e descendo. Mas descendo, meu irmão, descendo no mais profundo, onde você sabe que você precisa, porque só você sabe aonde você tem que descer, para que Deus fale com você na casa do oleiro. E você já está na casa do oleiro. Ele já está aqui, moldando, cuidando. Oh, meu irmão, às vezes dando aquela cutucadinha assim que precisa, mas é algo poderoso. Oh, meu irmão, vai ouvir esse louvor, vai entrando no seu coração, meu irmão. Se entrega para Ele. Se entrega para Ele, porque é o único que nós temos que nos entregar. Desce a casa do oleiro, porque Ele está lá fazendo barro. E quando Jeremias foi lá, ele não foi lá para falar assim: eu vou chegar lá, ele vai começar a fazer. Não, ele já estava trabalhando, ele já estava fazendo barro. Porque quando você chegou aqui, seja agora ou da primeira vez, ele já estava fazendo barro, ele já estava fazendo vaso, cuidando do barro, moldando o barro. Porque nós somos barro na mão do oleiro. Nunca esqueça disso. Eu sou barro, seja onde você estiver. Meu irmão, nós estamos no mundo digital. Pode ser que você tenha 2 milhões de pessoas te acompanhando, te seguindo. Para ter 2 milhões, é o barro sendo seguido por 2 milhões de pessoas. Você está entendendo isso? Não seja o barro, o vaso. Eu quero isso. Não, você é o barro nas mãos do oleiro. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Ei, xalabará, xalabará. Ei, derei, xereberei. Ei, Senhor, o teu Santo Espírito Santo de Deus está aqui. Os vasos estão aqui. Enche os vasos, papai. Enche os vasos, Pai, do teu Santo Espírito, Deus. Nós precisamos, Pai. Oh, Pai, precisamos tanto de Ti, Senhor. Oh, Senhor, nos enche, Pai. Nos enche com teu Espírito, Senhor. Oh, papai, obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Nos enche, Senhor. Nos enche com teu Santo Espírito.
Senhor, aqui nessa terra, Senhor, através do Senhor, que o Senhor possa usar a vida de cada um, Pai. Usa, Pai. Até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me. Oh, aleluia. Deixa lá, derrama a sua glória, derrama a sua glória. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele quer encher a igreja. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele quer te encher, Ele quer te encher, Ele quer te encher. Deixa lá, barabara, deixa lá, barabara, deixa lá, barabara, deixa lá, barabara, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. É o Deus de novidade. A novidade está chegando. A novidade está Derrama a sua chegando. glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar. Enche, enche. Derrama a sua glória, Sobre a sua vida. enche-me, Deus, enche-me. Ai, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Você que não conhece, que nunca aceitou Jesus, que nunca aceitou, ou você que quer